Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós vamos hoje estudar o Evangelho no seu capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai, no item 19, especificamente a progressão dos mundos. Mas vamos iniciar fazendo a leitura da nossa página de abertura. Do livro Vinha de Luz, capítulo 5, Com Amor. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revertir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé e a ciência, a penetração, os dons, as possibilidades, são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra, são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio e entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Que Jesus nos ampare nessa noite, no intuito e no objetivo de estudarmos o Evangelho, possamos, após esses estudos, pôr em prática tudo aquilo que aprendemos na nossa casa e, acima de tudo, fazendo a transformação íntima, a renovação moral de nossos espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, eu me chamo André, já tive a oportunidade de gravar outras vezes aqui o estudos e espero que seja, de alguma maneira, útil aos bons mentores do bem da casa de Teresa de Jesus, para que a gente possa, em harmonia, tentar conquistar as virtudes passo a passo. Então, como eu já falei no início, nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, Há muita morada na casa do Pai, item 19, Progressão dos Mundos. Um capítulo muito bem interessante. Eu trago o resumo do capítulo, primeiramente, para a gente poder se situar. Nesse capítulo, os espíritos colocam para Kardec diferentes estados da alma na erraticidade, onde ele fala como nos encontramos, ele explica o que é erraticidade. Os espíritos nos deixam a par de parte da nossa existência no mundo espiritual, como ela se dá. Aí fala também para nós das diferentes categorias de mundos habitados. Na sequência, a destinação da Terra como causas das misérias terrenas, justificando as causas das misérias terrenas. Na sequência, mundos superiores e mundos inferiores. Mundos de expiações e provas, que é atualmente a classificação do nosso planeta. Mundos regeneradores, que é para onde a gente está indo, tão comentado, tão em voga, né? Principalmente nesse início de século e final do século passado. E progressão dos mundos, que encerra todos esses capítulos. Então, nós já falamos, nós aprendemos teoricamente todos esses tópicos anteriormente, e a gente vai focar mais especificamente em progressão dos mundos. Então, vamos iniciar, né? A questão 55, ela faz no Livro dos Espíritos, ela pergunta o seguinte, o Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: são habitados todos os globos que se movem? Antes da gente responder, a gente tem que lembrar, sabe, de uma forma muito
incisiva. Por que estamos na doutrina dos espíritos? Vamos lá. Nós somos espíritas? Sim, nós consideramos espíritas, tanto que a gente se reúne para o estudo do Evangelho, para o estudo do Livro dos Espíritos, que a gente tem o intuito de trabalhar no bem, de se melhorar. Para isso a gente procura uma casa espírita para nos religar até o nosso Criador, através das mensagens de Jesus, bem detalhada pelos espíritos benevolentes e bondosos que colocaram o Consolador prometido ao nosso alcance. Mas a gente tem que lembrar o porquê que a gente é espírita, e se a gente é espírita, a gente deve a fidelidade à doutrina dos espíritos. Já dizia isso, já diz Emmanuel Wilson no livro Religião dos Espíritos. A gente tem que lembrar o princípio básico da doutrina dos espíritos, porque esse princípio faz com que a gente tenha a consciência de por que nos tornamos espírita, por que somos simpatizantes, por que professamos e buscamos praticar a doutrina dos espíritos. Os princípios básicos da doutrina espírita são 5. Né? É a crença em Deus, a reencarnação, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. A pluralidade, a imortalidade da alma e a reencarnação estão dentro do mesmo segmento, por isso que são 5. Então a gente acredita nisso. Como a gente acredita nisso, a gente se classifica, se autoclassifica, digamos assim, como espírita. Então essa pergunta é um pouco redundante para nós, que somos espíritas, uma vez que a pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios básicos da nossa doutrina. Então a resposta para essa questão é sim, né? São habitados todos os globos, todos os universos, digamos assim, os planetas que existem são habitados, porque é um princípio básico da nossa doutrina. Bom, a gente sabe disso, mas vamos corroborar bastante aí para essa afirmação, para esse princípio da doutrina espírita ficar cada vez mais gravado. Vamos fazer um pensamento juntos aqui, vamos lá. Bom, a gente sabe que nós somos um espírito, uma pessoa individualizada, né? Apesar de algumas seitas, algumas crenças aí falarem algumas coisas que eu já ouvi ao contrário, sabemos que somos espíritos e somos únicos, somos individualizados. Então, nós somos uma pessoa. Entre 7 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta, no nosso planeta, planeta Terra. Há pouco eu tive a informação, ainda não confirmei, por isso que não troquei aqui no slide, que parece que segundo o último censo global, nós já chegamos a 8 bilhões de encarnados. Bom, vamos continuar com a informação anterior, até que se tenha de forma oficial, né, essa informação. De qualquer maneira, 7, 8 bilhões, somos bilhões de encarnados. E a gente sabe que os espíritos nos colocam, principalmente através de André Luiz, que temos uma expectativa de que a cada um encarnado, nós temos 5 desencarnados no mundo espiritual, né, na fila, digamos assim, para retornar para cá. Então, somos de espíritos em torno de 35 bilhões habitando aqui no planeta Terra. Então a gente é uma pessoa dentro desses 7 bilhões de encarnados, e se formos contar os desencarnados, 35. Ok? Vamos prosseguir. Isso, a gente vive em um único planeta, que é o planeta Terra. Esses 7 bilhões aqui estão em um único planeta, que é o planeta Terra. O planeta Terra está entre 8 planetas. Então quer dizer, a Terra está entre 8 planetas dentro de um sistema solar. Nós, dentro desse planeta Terra, tem 7 bilhões de pessoas encarnadas e nós somos uma delas. Então nós estamos entre 7 bilhões em um único planeta. Esse planeta está orbitando num sistema solar entre 8 outros planetas. Olha a grandeza que nós estamos chegando, mas não para por aqui não. Vamos lá. Esse sistema solar nosso, tá? Ele está em uma galáxia. E está entre esse sistema solar nosso, está em uma galáxia, que essa galáxia contém mais ou menos 100 bilhões de sistemas solares, digamos assim. Sistemas parecidos com o nosso. Com outros sóis e tal, mas parecido com o nosso. Ou seja, nós somos uma pessoa entre 7 bilhões em um único planeta. Esse planeta está entre 8, que formam um sistema solar. Esse sistema solar está numa galáxia, e essa galáxia
dentro dessa galáxia, além do nosso sistema solar, tem 100 bilhões de sistemas. E aí não para por aqui. Dentro, essa galáxia está entre outros 100 bilhões de outras galáxias. Olha a grandeza disso. Eu vou parar por aqui, porque faltaria slide. A gente ia ficar aqui até falando 100 bilhões, 100 bilhões, 100 bilhões, 100 bilhões. E não sou eu quem estou dizendo, isso aqui é a ciência. Os astrofísicos, eles já provam isso aqui cientificamente. Aí eu faço uma pergunta. Dentro de tudo isso, nós ainda temos coragem de não acreditar que tudo isso daqui, para tudo isso que a gente consegue provar, fora o que a gente não consegue provar, só nós seríamos, só o planeta Terra seria habitado, é esdrúxulo, é totalmente fora de senso. É por isso que a gente tem certeza, além das informações dos espíritos, que é impossível os outros orbes não estarem habitados, porque Deus não faria isso. Então, a nossa resposta à pergunta é simples, né? A gente já viu, mas vamos ler ela de forma como ela está escrita no nosso livro dos Espíritos. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência e em bondade, e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. O orgulho e a vaidade, a gente pensar que somos únicos. E aí, se a gente parar para pensar, tem irmãos ainda que mesmo com todas as provas científicas, com todas as comprovações lógicas e científicas, ainda acredita que a Terra é plana. Não vamos nem falar da questão do egoísmo de achar que somos únicos nesse universo. Ainda relembrando, né, a gente tem aqui a passagem do Cristo, que é o título, né, do capítulo que a gente está estudando, e aí a gente, como viu lá no resumo, nós vamos falar da progressão dos mundos. Vamos ler realmente o que Jesus quis dizer, pegando um pedacinho do contexto aqui da onde está essa frase, "Há muita morada na casa do meu Pai". Está lá em João 14, no versículo 1 a 3. Jesus disse: "O coração de vocês não se deve perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai." Ou seja, existem muitos mundos habitados. Pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. E Jesus já começa a nos chamar a consciência para o reino espiritual, para a pátria verdadeira, que é a pátria dos espíritos. Ainda continuando, né, dentro desse tema, de a gente poder rememorar, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, através da psicografia do Chico, coloca assim: temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, e mundos templos, mundos oficinas, e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões, deixando claro para a gente essa pluralidade das existências. E existem mundos que servem para diversas finalidades, como ele acabou de colocar para nós. Ah, mas o mundo prisão é uma finalidade? Sim, é uma finalidade para aqueles espíritos mais rebeldes, revoltosos, que pela sua própria escolha, pelas suas ações, suas atitudes, tem que ficar ainda em aprendizado de forma isolada em mundos onde eles não provoquem desequilíbrio. Aí a gente tem vários exemplos na própria doutrina nos falando. O mais evidente, o mais claro é o caso de Hitler, né? Que até Gandhi, segundo informações dos espíritos, até Gandhi se candidatou para auxiliá-lo dentro desse mundo prisão no nosso orbe, em torno do nosso sistema solar. Melhor dizendo, segundo os espíritos, dentro desse próprio sistema solar nosso. Então, existem mundos com finalidades diversas. Isso já nos deixa claro Emmanuel nesse livro Religião dos Espíritos. No livro No Limiar do Infinito, psicografado por Divaldo, ditado por Joana, também temos mais corroborações a respeito disso. Existem mundos e mundos gravitando no infinito, desde o que se encontra em estado de gases incandescentes aos mais sublimes, esperando por nós, como disse Jesus, como a gente acabou de ler, né? Há várias moradas na casa do meu Pai. Eu me vou para preparar o lugar. Então,
não temos dúvida de forma nenhuma que todos os mundos criados pelo nosso Pai é habitado. Agora da questão 56. Na questão 56, o Kardec pergunta aos espíritos: é a mesma constituição física dos diferentes globos? E os espíritos respondem: não, de modo algum se assemelham. É só a gente ver o nosso sistema solar, né? A formação física de cada um deles é diferente, mas é adequada aos espíritos que lá habitam, porque sabemos que através do psicossoma do planeta, nós temos ali o mesmo fluido universal que dá origem aos espíritos que o habitam, que os habitam. Então, dessa maneira, é óbvio que todos os globos serão diferentes, porque têm diferentes finalidades, têm diferentes necessidades. E os perispíritos são adequados àquela situação e, obviamente, os espíritos que vão lá reencarnar utilizam daquela psicosfera para retirar os seus fluidos materiais. Então, olha só, dentro desse mesmo capítulo, Kardec classifica para nós lá no Livro dos Espíritos os mundos. Vamos dar uma lembrada. Ele coloca da seguinte maneira, ó, ele vem do passo, ele diz para nós que o início dos mundos é classificado como mundos primitivos. Logo na sequência nós temos os mundos de provas e expiações, ainda dentro da sequência continuando mundos regeneradores, mundos de regeneração, na sequência mundos felizes, e por fim os mundos celestes ou divinos. E a sequência ela vem do menor para o maior, ou seja, o primeiro desses 5 é o mundo primitivo. E aí vamos na sequência. E vamos agora ver qual é a característica de cada um desses mundos, né, para a gente poder entender. Nos mundos primitivos, onde a gente se verifica as primeiras encarnações da alma humana, ou seja, nesses mundos primitivos, o espírito, quando ganha sua consciência, né, que a gente vai, depois de passar lá dos reinos minerais, do reino mineral, vegetal, animal, a gente chega no reino hominal, e aí recebemos a nossa consciência desperta, recebemos a razão, recebemos o livre-arbítrio, e aí com isso nós temos a individualização do espírito tal como a gente conhece ela. E esses espíritos recém-despertos, abre aspas nisso que eu estou falando, vão ter as suas primeiras encarnações, né, nos mundos primitivos, óbvio, tá? Para que eles possam, através desse livre-arbítrio que receberam, adquirir valores, virtudes e por si só caminhar entre esses mundos até chegar no mundo celeste ou divino. E nós, da doutrina espírita, sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes e fadados à angelitude, através de uma lei imutável, que é uma lei divina, que é a lei do progresso. Ou seja, nós, querendo ou não, vamos nos tornar puros e anjos. O tempo, a forma, se isso vai ser muito rápido e muito feliz, ou se vai ser muito lento e muito doloroso, a escolha é nossa. Para isso a gente tem o livre-arbítrio. E na sequência, a gente tem os mundos de prova e expiação, onde, após essas primeiras encarnações que nós já tivemos, nós tomamos algumas decisões ao longo dessas primeiras encarnações que nem sempre são muito positivas, muito bem simbolizada lá na Gênese, né? Na Gênese bíblica, na Gênese mosaica, na Gênese da própria codificação, a gente consegue entender esse simbolismo de Adão e Eva, do pecado, né? Então, que caracteriza bem as nossas tomadas de decisão. Quando a gente se afasta das leis de Deus, a gente fica infeliz, a gente sofre as consequências. E a característica desse mundo de provas e expiações é a predominância do mal. Mas esse mal, não na sequência da condenação infinita, ou seja, Deus não criou ninguém mal. Nós estamos maus temporariamente por escolhas que nós fizemos e por falta do bem impregnado em nós. Porque o mal nada mais é que a ausência do bem. Então, quando a gente coloca onde o mal predomina, a gente pode estar muito próximo de dizer também que predomina o mal pela ignorância, pelas decisões equivocadas que nós tomamos ao longo das nossas encarnações, logo após iniciadas no mundo dos primitivos, e que vamos prosseguindo. A gente vai melhorando, acertando, porque é a lei de progresso, né? A gente vai acertando, mas ainda tem muitas coisas para ir ajustando.
Então esse mal, esse sofrimento, essas coisas que a gente conhece, né, acaba nos trazendo, nos colocando dentro desse nível. Aí na sequência vem os mundos regeneradores, para onde a gente está caminhando, muito falado atualmente, onde as almas que ainda têm o que provar, e a gente sabe que provas é tudo aquilo que a gente coloca em questão para que a gente possa ter certeza se adquirimos ou não essa virtude, valor, por exemplo, a prova da pobreza ou da riqueza, a prova da beleza, provas diversas, aonde a gente consegue entender de fato se a gente já adquiriu valores sólidos e constantes, só provando. E as expiações são as necessidades de reparação, né, através da lei de causa e efeito, de ação e de reação, das decisões equivocadas que nós tomamos. No mundo regenerador, as almas que ainda têm o que provar adquirem novas forças repousando das fadigas da luta, porque não haverá mais expiação, não haverá mais o mal pelo mal. Assim, dentro desses mundos, provas. Ainda vamos continuar provando, porque estamos no caminho, né? A gente ainda está distante do mundo divino, tá? Mas muito mais próximo dele do que antes, né? Já estaremos ali mais ou menos no meio do caminho, tá? Se é que a gente pode classificar algum caminho, porque, como eu falei anteriormente, tudo depende das nossas escolhas, de como a gente escolhe evoluir ou não. E na sequência virão os mundos felizes, onde o bem supera o mal. Aí já tem um passo acima disso, quer dizer, o bem, ali a gente vive para fazer o bem, né? O bem predomina de tudo quanto é forma, diferente do mundo que estamos atualmente, onde o mal predomina. E os espíritos, os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. E o único espírito puro que pisou aqui nesse planeta é o nosso querido governador, mestre, irmão maior, Jesus. Ainda dentro dessa classificação, eu trouxe um diagramazinho, sei lá, que a gente pode, um infográfico, um informativo aqui, para a gente poder dar uma comparada, para a gente ratificar bem essa questão dos mundos, já que o nosso tema hoje é a progressão deles, né? Então vamos lá. Se a gente colocasse assim, categorizando, né? Categoria de mundo, e a gente colocasse, comparasse essa categoria de mundo a uma formação acadêmica, como a gente conhece hoje em dia aqui, cada nesse planeta, e qual a classe predominante de espíritos que habitam esses mundos, a gente teria um quadro assim, quer ver? Nos mundos primitivos, a gente seria comparado analogamente à educação infantil. Lembra que a gente falou antes, nos mundos primitivos, primeiras encarnações, somos crianças espirituais no mundo primitivo, né? Espíritos simples, ignorantes e neutros. E aí também está relacionado no próprio livro dos Espíritos, ainda nesse capítulo, os Espíritos classificam, e Kardec coloca isso de forma didática, os nossos níveis, né? Então, a classificação dos espíritos, né? Que são os espíritos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e assim sucessivamente. Então, dentro desse princípio que a gente está estudando, seria mais ou menos isso, né? Os mundos primitivos, teremos uma formação acadêmica correspondente à educação infantil, e é formado por espíritos simples, recém-despertos em sua consciência, ignorantes ainda e neutros, né? Porque aqui a gente começa a tomar as nossas decisões, né? A gente começa aqui a formar aquilo que a gente tem de valores e também reforçar, acabar adquirindo necessidades de provações e de expiações por algumas escolhas que a gente fez de forma equivocada. E aí a gente entra no segundo mundo, que a gente viu lá, que seria o provas e expiações. A gente poderia comparar de forma análoga a questão do ensino fundamental, né? Então, quer dizer, no mundo de provas e expiações, a gente estaria ali já no ensino fundamental. E os espíritos que formam essa classe e esse mundo que polua, olha só, são espíritos perturbadores, pseudo-sábios, levianos, impuros. Mas também tem lá numa pontinha alguns espíritos lá, benévolos e sábios. Muito importante que a gente tenha claro isso para nós. Olha só, pessoal. Aqui ó, não vai estar lá um espírito. Dentro dessa faixa, somos 7 bilhões de encarnados.
e mais 5, total de 35 bilhões de encarnados e desencarnados. Então, nós estamos fazendo um comparativo de toda uma gama de espíritos. Dentro dessa faixa, nós temos espíritos que estão classificados como perturbadores na sua maior parte do tempo. Espíritos que podem ser considerados pseudo-sábios, são aqueles espíritos que acham que sabem, que predomina muito o orgulho e a vaidade dentro deles. Mas eles podem estar dentro dessa faixa, né, e atuando, ora num nível, vibrando na sua frequência, ora num nível comparado a um espírito perturbador, ora num nível comparado a um espírito benevolente. Se a gente for parar para pensar hoje, após quase no finalzinho desse tempo de mundo de provas e expiações, hoje nós já somos capazes de fazer muitas coisas boas. Somos capazes de fazer caridades. É só a gente ver essas tragédias. E aí é onde a gente se coloca sempre, o nosso coração fala mais alto, né? E a gente faz caridades que normalmente não faríamos. Mas já somos capazes de enxergar um irmão na rua, né, em situação de rua, por exemplo, e não abandoná-lo. De alguma maneira tentar ajudá-lo, ampará-lo. Não estamos falando de doação monetária. Nós estamos falando de fazer algo de útil para um irmão. E isso não é incomum no nosso mundo, isso é a caridade. Mas, ao mesmo tempo, ainda somos capazes de tomar algumas atitudes, algumas decisões não muito boas assim. Então, entendam que a gente está vibrando dentro de uma faixa que vai desde espíritos perturbadores até algumas vezes, e algum de nós, vibrando em espíritos benévolos e sábios. A nossa grande missão aqui é nos tornar cada vez mais próximos dentro desses espíritos benévolos e sábios, porque aí sim nós vamos conseguir fazer com que o nosso planeta seja um planeta regenerador, porque ele só será assim quando a grande maioria de nós, habitantes desse planeta, vibrarmos numa faixa regeneradora. Não existe uma chave, liga e desliga. Amanhã a gente vai dormir e vai acordar no mundo regenerador. Não, não é assim. Nós temos que, cada um de nós, nos esforçar para mudar a faixa vibratória para que a gente possa, todos nós, entrar nesse mundo de regeneração. Que a gente já está falando nele, olha ele aí. Então, esse mundo de regeneração seria comparado mais ou menos ao ensino médio. E os espíritos que lá habitam nele são benévolos. Tá vendo que coincide aqui, ó, com os benévolos, tá vendo? Tá vendo? No finalzinho da faixa, nós temos espíritos benévolos e sábios, que já estamos quase dentro dessa faixa regeneradora. Quando a maioria de nós estivermos nesse nível, a grande parte do tempo, e a maioria de nós em níveis benévolos e sábios, aí sim estaremos no mundo regeneradores. E aí, no finalzinho do mundo regenerador, que é comparado ao ensino médio, a gente também tem espíritos superiores. E aí a gente vai ver que no mundo ditoso, a gente compara ao curso universitário. E aí nós vamos ter lá, ó, tá vendo? Continua os espíritos de sabedoria e os superiores, que estão daqui para cá, tá vendo? São faixas que vão se entrelaçando, vão se sobrepondo, né? Porque isso aqui é uma classificação didática. Isso aqui, ele corresponde à faixa vibratória. E nos mundos celestes e divinos, a gente considera pós-graduação, doutorado, mestrado, o que quiser. Mas o importante é que a gente tenha a ideia que são espíritos puros que lá habitam. Então, meus queridos, é dessa forma que eu estou colocando aqui que funciona, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, quase chegando no mundo regenerador, que é um mundo de transição entre os mundos de provas e os mundos felizes, como estava ali colocado. O mundo de expiação e provas a gente falou lá no início, mas é muito importante que a gente reitere isso. Né? O mundo de provas e expiações existe ainda o predomínio do mal, o egoísmo, a ignorância, o orgulho, etc. Aí a gente tem aqui uns desenhozinhos, tá vendo? Guerra, revolta, a gente está vivendo de uma forma incompreensível uma guerra, né? Aqui no pleno século XXI. Né? A gente vivendo lá nos nossos irmãos lá da Ucrânia, sendo atacados pelos nossos irmãos russos, né? Mas ainda é a característica do nosso mundo, infelizmente. O homem adquire valores morais através desse mundo, né, com situações de testes e resgates. Né? Avançando um pouquinho mais, a gente vê que no mundo de regeneração, né, que é onde a gente está galgando, onde a gente está indo, nós vamos continuar usando os corpos de carne sujeitos a vicissitudes, ou seja, sujeitos a provações, mas não mais a expiações, como a gente colocou lá.
estão sujeitos às leis que regem a matéria. Vamos continuar tendo. É muito simples da gente entender isso, está muito claro, né? Quem quiser ter elementos mais, né? Tem o livro Transição Planetária de Joana, ditado por Divaldo, que é espetacular para falar sobre isso. Tem alguns, mas esse eu recomendo bastante. Tá? Então a gente sabe, como eu falei, a gente vai vibrar numa psicosfera diferente. Mas vamos vibrar onde? Em Marte, em Júpiter? Não, aqui no planeta Terra. Aí vai mudar as leis daqui do planeta Terra? Não, de forma nenhuma. As leis da física clássica, as leis da física quântica, as leis de Deus continuaram são as mesmas. Nós é que estamos nos melhorando, estamos chegando mais próximo a entender e vivenciar essas leis divinas cada vez mais. Por isso a gente passou de ano, saiu lá do ensino fundamental e vai entrar no ensino médio, digamos assim, né? Mas vamos continuar sujeito às leis que regem a matéria, isso é muito importante. Experimenta as sensações e desejos, porém estão isentos das paixões desordenadas. Quando a gente está, isso é muito fácil da gente entender também quando a gente se coloca no exemplo. Quando a gente está num trabalho do bem, dentro aqui da casa espírita, por exemplo, já que nós que somos espíritas escolhemos isso, a gente não vê a hora passar. A gente não tem discussões, debates, brigas, a gente não se irrita, a gente não quando a gente está voltado para o trabalho do bem, a gente só sente alegria, felicidade. E aí, você lembra que a gente colocou lá, que a gente está no mundo de provas e expiações, a gente já vibra em algumas oportunidades como os espíritos benevolentes, espíritos bondosos? Então, a gente já experimenta essas sensações e desejos. A gente ainda tem essas sensações e desejos, mas a gente não tem mais aquelas paixões, porque a gente está muito focado no bem. O bem já é superior ao mal, tá? nesse planeta para o qual estamos caminhando. Tem que suportar as provas, mas estamos isentos das expiações, como a gente falou lá anteriormente. E todos reconhecem as suas missões, os seus cumprimentos de suas obrigações e os seus deveres para com o próximo, para consigo mesmo. Essa é a característica do mundo regenerador. Né? Aí os espíritos até complementam, dizem que a gente vai ter um descanso, onde a gente vai poder gozar de uma certa felicidade em relação ao que temos no mundo atual que vivemos. Né? Isso é muito importante. Os mundos de regeneração, os mundos regeneradores, são mundos de transição entre os mundos de inspirações e provas e os mundos felizes. A gente viu isso no slide anterior. Ainda não existe a felicidade perfeita, mas já podemos experimentar parte dela, que eu acabei de falar. Né? O amor está presente nas relações sociais. Ainda existe o mal, e aqueles que não conseguem vencê-lo poderão voltar para o mundo de expiações e provas. Isso é normal e é natural. Né? Isso aconteceu lá com os capelinos, e vai acontecer com boa parte de nós, que não nos adequarmos a essa vibração nova, nessa psicosfera nova que o nosso planeta vai ter. Ah, mas aí seremos castigados? Não. A misericórdia divina não vai permitir que nós estejamos juntos dentro de uma faixa vibratória que não é nossa ainda. Então a gente volta para um mundo onde a nossa faixa vibratória seja igual, para que lá a gente possa aprender lições. Se a gente pegar uma criança, vamos lembrar novamente daquele comparativo da educação que a gente fez aqui agora. Se a gente pegar uma criança, um jovem, que está no ensino primário, fundamental, e colocar ele na pós-graduação, ele vai conseguir aprender alguma coisa? Absolutamente. Ele vai ficar olhando lá e não vai entender lufas, porque ele não chegou nesse nível ainda. Então é possível que ele permaneça numa turma mais avançada que a dele? Obviamente não. Aonde ele precisa estar para aprender? Lá no ensino fundamental. E o ensino fundamental não está mais de acordo com o mundo que ele está habitando. Então ele vai ter que ser transferido, exilado, é a palavra que a gente costuma usar em função do que a gente tem de experiência com os capelinos, para o mundo aonde a faixa vibratória dele seja igual. Ok? Continuando, a gente já caminhando para o final, o progresso é uma das leis divinas, e Santo Agostinho, né, fala isso para nós. Né? Progride. O progresso é uma das leis morais, né? Das leis de Deus que são lá. A gente tem as leis divinas e as leis morais, né? As leis naturais, melhor dizendo, que a divisão das leis divinas, a lei de Deus é lei natural, e as leis morais. E essas leis morais são 10, que a gente estuda muito aqui no Evangelho, né? Que são as leis que regem
as relações da gente para com a gente mesmo, da gente para com o nosso próximo e da gente para com Deus, são as leis morais. Lei de sociedade, lei de progresso, lei de justiça, amor e caridade, lei de destruição, lei de reprodução, lei do trabalho. São 10 no total que a gente estuda bastante nisso. E dentro dessas existe a lei do progresso. Ela é uma lei divina e imutável, graças a Deus, porque do jeito que somos, estava arriscado a gente dar um jeitinho de andar para trás. Então é impossível que a gente retroceda, a gente sempre anda para frente. Então progride os seres animados e inanimados juntos. Progridem com o homem os animais e os vegetais desse planeta. A gente vai mudar a faixa vibratória. É óbvio que tudo que está ao nosso entorno vai vibrar nessa faixa nova. Progride os planetas, a Terra, de mundo expiratório, passará a ser um mundo de regeneração. Santo Agostinho falando isso para nós em Paris, em 1862. No mundo de regeneração, os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. A gente chegando aqui já na nossa fase final, a gente vai trazer, como a doutrina espírita é uma doutrina de prática, né? Não é uma doutrina de palavras, a gente tem que pôr em ação tudo aquilo que a gente aprende aqui na doutrina dos espíritos. A gente tem aqui a gente trouxe aqui umas dicas, digamos assim, que os espíritos colocam lá para nós constantemente, de como a gente pode mudar essa faixa vibratória. Como a gente pode nos proteger dessa tempestade psicosférica que a gente às vezes está exposto através dos pensamentos não adequados da grande maioria de nós. Vigiando esses pensamentos, orai e vigiai, porque toda vez que a gente vigia o pensamento, a gente para antes de agir, para antes de pensar, aí a gente não julga o próximo, a gente consegue entender que o erro do próximo é tão ou menor, tão grande quanto os meus próprios erros, a gente começa a deixar nosso egoísmo de lado, né? E como é que a gente consegue isso? Através de oração sincera, a prática da oração. A oração é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem e usa muito pouco. Porque quando a gente pede sinceramente ajuda aos bons espíritos para manter vigilantes os nossos pensamentos e para qualquer outra espécie de auxílio, de ajuda, eles estão prontos a nos fornecer imediatamente. A prática do bem da caridade. Gente, as nossas casas estão aqui. Eu tenho certeza que o Terreiro de Jesus, se alguém quiser trabalhar aqui, tem 300 milhões de trabalhos disponíveis aqui. Então, a prática da caridade, a prática do trabalho no bem é fundamental para que a gente vibre numa faixa diferente. Isso daqui eu coloquei só para a gente pontuar. Mas não é o nosso caso, porque somos espíritas cristãos, né? A gente não vai fazer fofoca, nem maledicência. Eu nem vou comentar ele, né? Não aos vícios e às drogas, óbvio. Aqui a gente não está falando de drogas. Quando a gente coloca drogas, a gente fica pensando só em ilícitos. Drogas lícitas também, que não nos convém mais. Não ao ódio e à raiva. Nossa, né? Sentir raiva, sentir ódio é péssimo. A mágoa que isso traz, o peso, a nebla, a neblina que coloca em nossos sentimentos, no nosso coração, esse tipo de vibração é terrível. A autovigilância, o exame de conduta, como Santo Agostinho nos prega lá, né, que a gente faça o exame da nossa autoconsciência, isso é importantíssimo, porque quando a gente se autoconhece, a gente começa a entender alguns defeitos nossos e consegue extirpá-los. Porque como é que eu vou deixar o orgulho de lado se eu não me considero orgulhoso? Como é que eu vou deixar a vaidade de lado se eu não me considero vaidoso? Então é preciso que a gente tenha essa autovigilância, esse exame de conduta. A correção imediata de qualquer erro, ou seja, a gente tem aqueles princípios que a gente aprende muito na doutrina, né? Que é o arrependimento, a expiação e a reparação, né? Então que a gente tenha sempre a consciência de estar seguindo essa sequência para que a gente possa realmente deixar para trás aquele erro que a gente cometeu. A luta contra as injustiças, isso é uma obrigação de todo espírita, de todo cristão. E como é que a gente faz isso? Nós vamos para a rua e fica... Não, nós vamos para a rua sim, para colocar o nosso amor em prática através da caridade. Lutar contra as injustiças é ser misericordioso, benevolente, indulgente, praticar o perdão e praticar na íntegra a lei de justiça, amor e caridade. Ajudando, auxiliando a todos aqueles que a gente pode. E nós não estamos falando aqui daqueles que estão em condições menores que a gente simplesmente, inferiores à nossa social, digamos assim, ou financeira. Nós estamos falando de auxiliar a todos que nos procuram. Tá? A luta contra a injustiça é somente através da caridade. Fora da caridade não há salvação.
pensamento constante no bem, né? Está muito ligado à vigilância dos pensamentos e à evolução a cada dia. Vamos agora para o slide final, que é o slide mais importante do nosso bate-papo aqui de hoje. Com Deus tudo é possível, por isso que Ele é o mais importante. Que a gente possa ter essa imagem de Jesus, né, com esses braços abertos, prontos em nossa direção a nos amparar, a nos sustentar, a nos auxiliar, a nos envolver com o seu amor. E toda vez que a gente tiver em qualquer dificuldade, que a gente consiga lembrar do coração benévolo dele, misericordioso dele, em nossa direção. Arrependimento de nossas faltas, mudança de comportamento e atitude, resignação ante nossas provas e expiações, confiando em Jesus e seguindo as suas leis. Esse é o caminho. Ele disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, com Jesus somos capazes de tudo. Sem Jesus fica muito difícil a nossa caminhada progredir da forma como Ele próprio deseja. Queridos, eu agradeço muito a paciência de vocês estarem me ouvindo, as vibrações de carinho e de amor. Espero ter contribuído de alguma maneira para que os espíritos pudessem atuar em todos nós. E desejoso aqui que todos tenhamos só coisas boas em nossas vidas, que a gente possa mudar todos os nossos hábitos o quanto antes que a gente puder fazê-lo melhor a todos nós. Vamos agora para encerrar a nossa noite de estudos, a nossa oração. Querido e amado Mestre Jesus, que a sua misericórdia infinita recaia sobre cada um de nós através de bênçãos no trabalho do bem. Que tenhamos, Jesus, a condição de retribuir tudo aquilo que recebemos através das nossas ações, dos nossos pensamentos. Jesus, não nos deixe gozar de virtudes que ainda não nos possuímos, mas inspira-nos ao bem através dos nossos mentores, anjos guardiões, espíritos que nos precederam ao retorno à pátria espiritual de nossa família, dos nossos amigos e espíritos simpáticos. Que tenhamos, Jesus, em nossas mentes o seu Evangelho e, acima de tudo, possamos praticá-lo a cada instante de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado e boa noite a todos.